Outro assunto também importante que quero falar com vocês nesse final de semana envolve também a chegada, a volta do centroavante Fernandão, jogador que teve uma ótima passagem pela equipe esmeraldina lá na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, marcando incríveis 10 gols em 24 partidas naquele elenco horroroso do Goiás, né? Ainda assim o Fernandão sendo o artilheiro da equipe na primeira divisão. 35 anos de idade, teve a sua punição por conta do antidoping, né, que ele ainda fez naquelas últimas rodadas, na penúltima, melhor dizendo, né, contra o Bragantino na Serrinha. Acabou que finalizou ainda ali no finalzinho do mês de fevereiro de 2021, no Campeonato Brasileiro ainda válido pelo ano de 2020, e aí sim, né, já sendo punido pela FIFA, pela CBF, melhor dizendo, até teve aquela chance de voltar ainda no finalzinho do mês de outubro, lá do ano passado. Acabou que teve essa sua punição estendida até o final do mês de junho deste ano de 2022, e agora sim já está 100% livre para retornar ao futebol. E uma pergunta interessante de algum torcedor, que eu não consegui identificar, também só apareceu lá no grupo do WhatsApp, mas já dá para confirmar sim, que é o presidente esmeraldino, perguntando, né, presidente, existe alguma possibilidade do Fernandão voltar ao Goiás em 2023? E o presidente do Goiás, né, o Paulo Rogério Pinheiro, acabou respondendo em seu Instagram, abre aspas, né, sim, existe, fecha aspas, bem sincero, bem grosso, né, como ele costuma ser lá no Instagram mesmo, e assim, dando essa possibilidade realmente do Fernandão retornar à equipe esmeraldina. Já havia confirmado com fontes do próprio Goiás mesmo que não houve consulta pelo centroavante Fernandão agora nessa janela de transferências que se encerrou, né, ainda no finalzinho do mês de agosto. O Goiás não procurou o Fernandão para contar com o atleta já agora de imediato, mas sim existe essa possibilidade dele retornar à equipe esmeraldina no ano que vem. Acho até uma boa se o Goiás, assim, se possível, né, porque o Fernandão está fazendo os seus treinamentos, inclusive desde quando parou ali, teve aquela interrupção da sua carreira por conta do doping, né? Ele já havia treinando dentro da sua casa, enfim, fazendo outras preparações com alguns dos seus treinadores particulares e não parou, né, de estar sempre se condicionando fisicamente para retornar um dia. Então, um cara que já está, inclusive, assim, até que bem fisicamente, você olha ele, não tem muita diferença daquele Fernandão que defendeu o Goiás, e a gente sabe, né, que quando o jogador quer aposentar, em 2, 3 meses o cara já começa a ter a barriguinha de chope, né, e não volta mais aos treinos como era antes. O Fernandão, muito pelo contrário, inclusive postou ainda neste último, durante essa semana, se eu não me engano, na terça-feira, uma foto com o short do Goiás, ele fazendo alguns pré-aquecimentos, né, antes de ir para o seu treino em definitivo, e um short do Goiás que, se eu não estou enganado, ainda nesses últimos anos, de 2021, ou seja, né, mesmo enquanto ele não estava no Goiás, enfim, usa ali algumas coisas, vira e mexe também, marca a equipe esmeraldina, um cara que certamente está nos planos da equipe do Goiás para o ano que vem. Na minha opinião, poderia até ser uma boa, sim, o Goiás solicitar, por exemplo, já a sua volta nesse final de ano, né? Por que não já ir treinando na equipe esmeraldina, ter ali os seus outros companheiros para dar aquela força, né? Muito mais difícil o cara ficar treinando ali em casa, enfim, longe também de uma eventual volta, né, à sua equipe, já que ele está no Rio de Janeiro, que é a sua cidade natal, mas enfim, acho que poderia já ser uma boa alternativa para o Goiás, visando ali a provável iminente saída do Pedro Raul também para o ano que vem, e tendo essa alternativa do Fernandão, que pode não ser assim o nome dos sonhos, mas é um cara que fez uma boa Série A lá em 2020, também se a gente imaginar que tem um campeonato goiano para o cara se condicionar fisicamente, enfim, pegar aquele ritmo de jogo, que a gente sabe que é muito difícil, né, depois que o cara acaba ficando muito tempo parado, pode ser uma boa solução para o ataque esmeraldino no ano que vem. Ainda envolvendo essa parte de saídas, né, o Pedro Raul, que como eu disse, ele só está emprestado ao Goiás, dificilmente, é quase muito impossível, para dizer a verdade, o Goiás comprar o Pedro Raul no final do ano. Eu até confio bastante no Nicolas, sabe, eu acho que é um cara que vem crescendo, inclusive na sua questão de qualidade mesmo de jogo nesse ano de 2022, ainda não vem sendo titular absoluto, porque o Pedro Raul realmente está muito encantado e assim, vem evoluindo e já tendo essa experiência em uma Série A com um dos artilheiros, inclusive da competição, sendo seu companheiro, né, que é o Pedro Raul. Estou confiante também para o Nicolas, que tem contrato até o final do ano que vem, para ser uma das boas opções no ataque esmeraldino, e por que não, né, fazendo uma dupla ou enfim, os dois revezando nessa disputa sadia dentro da equipe com o próprio Fernandão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do jogador, 35 anos de idade, mas se você olhar o corpo dele ali, parece um garotão ainda de 26, 25 anos de idade, tranquilamente, vem se cuidando bastante, havia feito essa ótima Série A, né, pela equipe esmeraldina lá em 2020, jogador já bem experiente, jogou aí no Bahia, também na equipe do Palmeiras, Atlético Paranaense, Guarani, Paysandu, Volta Redonda, Flamengo, enfim, o experiente Fernandão, na minha opinião, pode ser uma boa alternativa, enfim, um jogador que certamente não será tão caro, fazer ali algum teste com ele, né, no Campeonato Goiano, é um cara que certamente vai fazer alguns gols, e na Série A, ou eventualmente, né, numa Série B, mas vamos torcer para que seja na primeira divisão, já não cravar nada aqui, né, antes do tempo, mas enfim, acho que pode sim ser uma boa alternativa
visando o próximo ano. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito dessa volta do Fernandão. O presidente do Goiás, apesar de não ter procurado o jogador nessa metade do ano, disse sim que está nos planos para 2023. Como eu disse, para mim acho que já poderia estar treinando dentro do Goiás, já conhecendo seus eventuais companheiros para uma informação contratual aí do lateral esquerdo Sávio, jogador de 27 anos de idade, que vem jogando muita bola pelo Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Vou trazer tanto essa informação do seu contrato, porque eu vi muita gente falando que era de um empréstimo, o Edminho chegou a cravar a sua permanência para o ano que vem, como se já tivesse contrato. Entrei em contato hoje com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ainda ontem, na noite de ontem, às 8 horas que eu mandei essa mensagem para ele, para entender melhor, essa real situação do lateral esquerdo, sabe se ele tem um contrato só de empréstimo, até o final do ano, ou já tem essa renovação também por empréstimo até o final de 2023. E hoje ainda, na madrugada de ontem ainda, o Paulo Rogério Pinheiro acabou me respondendo que é um empréstimo com opção de compra no final ainda dessa temporada de 2022. Ele que, para você que não lembra, está emprestado pelo Rio Ave, equipe então da segunda divisão portuguesa, conseguiu seu acesso para essa atual primeira divisão lá do futebol de Portugal, e está emprestado ao Goiás só até o final da nossa temporada brasileira, até dezembro de 2022, mas com uma informação importante, essa opção de compra no final da temporada. Não consegui até o momento que eu estou gravando esse vídeo buscar aqui alguns valores, enfim, de quanto é essa quantia já pré-estabelecida pela equipe portuguesa. Assim que eu tiver detalhes a respeito dessa história, trago para vocês. E por que eu digo que a chance hoje do Sávio continuar no Goiás para a sequência do próximo ano, até mesmo essa compra em definitiva, é muito grande? Porque o Edminho Pinheiro, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Maior do Centro-Oeste, ainda em uma entrevista à rádio Band News FM de Goiânia, valeu demais a rapaziada, depois daquela vitória contra o Santos, você lembra? Ele deu uma declaração muito importante. Para você que não sabe, o Edminho, que é o cara que negocia com jogadores quando envolve venda de atletas do Goiás para outros clubes e também nas compras, em definitivo, dos atletas, é o Edminho que sempre está à frente dessas negociações. Então, para ele colocar o Sávio como uma peça certeira para o ano que vem, a gente pode sim ficar bem otimista em relação à sua compra. Abre aspas. Aqueles jogadores que pertencem a nós, praticamente todos permaneceram, irão permanecer, melhor dizendo, como no caso do Reinaldo, que pertence ao Goiás. O Caetano, infelizmente, é do Corinthians, mas deveremos procurar novamente uma nova situação. No ano, temos Sidmar, o da Silva, Ian Souto, além disso tem o Sávio, Maguinho, Dieguinho, Nicolas e Vinícius. Então, já vamos ter uma base muito grande. Assim sendo, pode ter certeza que caladinho a gente vai chegar ao final do ano com 80% desse grupo fechado para o ano que vem, fecha aspas, foi o que revelou o Edminho Pinheiro, colocando dentro dessa sua lista também o lateral esquerdo Sávio, que na teoria só tem esse contrato com o Goiás até dezembro, mas pode já estar bem mais encaminhado, onde a gente não sabe, dentro dos bastidores, para essa continuidade dele no Verdão. Mas aí você pode falar, Guilherme, então ele só colocou o Sávio dentro dessa lista de forma, não sei, errado, enfim, às vezes não está tão evoluído assim. Beleza, se a gente considerar a partir desse ponto, aí o Goiás teria que renegociar essa sua opção de compra ou até mesmo um novo empréstimo, já que o seu contrato lá com o time de Portugal, o Rio Ave, é bem longo, vai até junho de 2025, então um vínculo bem mais longo, segundo aí o Transfermarkt. Além disso, segundo esse próprio site, que é especialista em avaliação do valor de mercado dos jogadores, hoje mais ou menos o Sávio gira na casa de 225 mil euros, o que na cotação atual dá pouco mais ali de 1.100.000, 1.200.000 reais na cotação atual. Se for por esse valor, eu pago na hora, tá? Acho que o Sávio vale tranquilamente esse 1.200.000, 1.100.000 reais, caso queiram um valor um pouquinho maior, mas como já tem essa quantia pré-estabelecida, pode dar um pouquinho mais de condição para o Goiás, já que o Sávio chegou aqui na equipe esmeraldina muito embaixo, ele não conseguiu atuar muitas vezes lá na segunda divisão portuguesa. Além disso, um outro fato, a diretoria do Goiás fez um baita esforço para o Sávio chegar na Serrinha, isso porque a lateral esquerda já vem sendo um problema há vários anos, e antes de estrear pelo Goiás, que foi lá naquele empate, naquela derrota contra a equipe do Fluminense, o Sávio praticamente ficou treinando quase 2 meses aqui no Goiás, antes dele, no caso, ser regularizado, já que a janela de transferências aqui no Brasil estava fechada, Então mostra o empenho da diretoria, enfim, a satisfação do jogador, enfim, com o jogador, melhor dizendo, para essa sua vinda ao Verdão e possivelmente também para a sua continuidade. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!